Você já reparou em como o seu corpo fica quando você está em público? Quando você está em contato com outras pessoas? Quando você sai na rua, vai no mercado? Você já parou para perceber isso? É, quando a gente fala em timidez ou ansiedade social, que é o nome mais técnico, a gente geralmente pensa em categoricamente, que é tem ou não tem. Só que a questão não é essa. A questão é, é uma variável contínua, ou seja, você tem um grau menor ou maior. Então todo mundo, quase todo mundo, vai ter alteração fisiológica de acordo com o contexto, por exemplo, o contexto social. Então, por exemplo, a gente porque aprendeu, porque é natural que a gente reaja à presença de outras pessoas, o nosso corpo muda a forma de funcionamento. E só que no caso de timidez e ansiedade social pode ter uma resposta excessiva a isso. Então, por exemplo, e já vai pensando em fazer esse exercício quando você tiver a oportunidade. Sai de casa e começa a reparar seu corpo. Repara nele antes, se você está bem, se está relaxado. Começa a reparar quando você sai. Como é que está a sua musculatura? Ela está tensa? Ela está rígida? Você está mais contraído? Como é que está a sua respiração? Ela está mais curta? Como é que tá? Então, você começar a perceber isso, você pode ver se isso se altera, quanto isso se altera em você. Então, se você é uma pessoa com timidez, isso vai acontecer. Essa é uma parte da história. Então, a fisiologia é uma parte importante da ansiedade social. Né? Eu estou usando como sinônimo para facilitar. Porque isso acontece tem vários motivos. Um deles é o aprendizado, que uma pessoa tímida ela pode ter aprendido ao longo da vida. E aprendido que eu estou falando não necessariamente é consciente. Aprendido que, por exemplo, o mundo, outras pessoas são ameaçadoras de alguma forma, ou de várias formas. Então, o nosso corpo reage. Você já deve ter percebido isso, né? Quando você, sei lá, você teve alguma exposição em público, você vai falar em público. É um caso muito comum, né? Você começa a ver que seu corpo facilmente, rapidamente, ele muda. Seu coração acelera, você começa a suar, seu corpo começa a esquentar, sua pulsação aumenta. Você pode sentir o seu estômago revirando, um frio no estômago, frio na barriga, como a gente costuma falar. Isso faz parte do jogo. A fisiologia é uma parte da coisa. Tem outras partes também. Mas aqui, por exemplo, a cognição, que é o que você pensa, o comportamento, como você age, isso tudo está interligado. E o que eu vou propor para você é, nesse caso agora, é especificamente a parte fisiológica. Porque ela também altera as outras partes. Então, você mexer no funcionamento do seu corpo, da sua fisiologia, altera a forma como você pensa. Por exemplo, por quê? Quando você está numa situação em que o seu corpo está nesse estado de luta ou fuga, isso é informação. Então você pensa, estou em perigo. Ou você não pensa com essa frase, mas você fica nesse estado e você começa a pensar coisas relacionadas a isso. Pessoas são ameaçadoras, elas estão me olhando de um jeito estranho, estão me achando esquisito, estão me achando feio, estão me achando, sei lá, minha roupa está suja, tem alguma coisa no meu dente. Você começa a pensar um monte de coisa porque você está nervoso, porque você está ansioso. Então, o que eu vou propor são formas técnicas fisiológicas para aliviar isso um pouco. Uma delas é você relaxar a musculatura. Quando você sair agora, você começa a reparar. Por exemplo, repara seu rosto, ele está como se você estivesse mordendo, a mandíbula está apertando. Então você pode facilmente, se você conseguir perceber isso, você vai perceber que isso é recorrente. Então você dá uma relaxada, deixa a sua cara cair um pouco mesmo, sabe? E sua testa, todos os seus músculos eles tendem a se contrair. E, por exemplo, ombro, você repara se ele está muito para cima ou se, né, você consegue deixar ele cair um pouco. Repara se está tenso aqui, trapézio. Repara mão, braço, todo o seu corpo, ele será que está contraindo sua musculatura? Então você pode dar uma relaxada a partir disso. Você tenta soltar um pouco o músculo, né? Se alongar um pouco, tenta fazer essa primeira parte e também uma segunda parte que é a parte da respiração. Então tenta reparar na sua respiração. A gente, até por automatismo, a gente tende a respirar meio esquisito às vezes. Muitas vezes, né? E às vezes é o padrão nosso respirar meio curto. Então você respira meio curto, falta um pouco de ar, isso tem um monte de consequências. Por exemplo, em informar que é um estado de luta ou fuga, que é o estado em que esse tipo de respiração é mais comum. Então você começa a reparar
você pensa, tô respirando muito curto. Ou você tá respirando muito rápido. Então, reparou isso? Você vai inverter a ordem. Você vai respirar devagar e longamente. Então, você vai encher o pulmão devagar, depois vai soltar mais devagar ainda. Então, você vai fazer isso. Você vai respirar devagar, fundo, e vai expirar, soltar o ar devagar também, mais devagar ainda. E nesse processo, você não precisa fazer isso de forma tão aparente, porque você vai estar na rua, né? Você pode fazer discretamente. Então essa parte toda, você vai relaxar a musculatura e respirar. Uma coisa vai ajudar na outra. Então você relaxando, melhorando sua postura, você vai conseguir respirar melhor, mais fundo. E respirando melhor, você vai conseguir relaxar a musculatura. E fazendo essas duas coisas, você vai conseguir se sentir menos tenso. E isso vai ajudar a você sentir menos ansiedade. Que esse é o propósito, né? E tem várias outras formas de você lidar com isso. Tem formas, por exemplo, lidando com o que você pensa. O que você pensa afeta o que você sente. O seu corpo mesmo, como o seu corpo funciona. Lembra, cérebro, o pensamento é o seu cérebro funcionando. Então é um sinal do cérebro para outra parte, para o seu corpo, que é você pensou que está em perigo, seu corpo vai reagir. É uma pegada. Pensa mais nessa pegada a nível biológico que facilita você entender essa ligação entre as coisas. E o comportamento também. Então, tem várias coisas envolvidas nisso. Eu gosto do assunto e tem mais técnicas úteis para isso. Eu escrevi um e-book que chama Psicologia Prática, 107 técnicas para mudar a sua vida. Tem um capítulo, o primeiro é sobre ansiedade de um modo geral, já te ajuda também. Se você tem ansiedade social, timidez, as técnicas para a ansiedade geral vão te ajudar, claro. E tem técnicas específicas para a ansiedade social, que também ajudam mais ainda, né? São mais específicas. Eu tenho mais de 10 técnicas juntando as duas coisas e várias outras coisas lá. Então tem bastante coisa útil para você. Eu vou deixar o link aí embaixo. O livro, sim, realmente é prático. É esse tipo de coisa para você realmente mudar. É objetivo, direto. O que eu faço? Eu senti isso, o que eu faço? A situação é essa. É um manual, passo a passo mesmo. Né? Não é para nem sempre você precisa abstrair muito. Às vezes é questão de prática mesmo. E esse exemplo é prática. Por exemplo, você sai um dia e você percebeu, você fez isso. Vai no mercado e pensa isso, ou em algum lugar, qualquer lugar. Só que você tem que tornar isso um hábito também. Então é um exercício, porque se o seu padrão de hábito é ficar nervoso, ficar tenso e respirar mal, isso não é de uma hora para outra, não é fazendo uma vez que isso vai mudar. Porque você vai tender a voltar ao seu padrão automático, que estava antes. Que ele já está bem estabelecido, se você está com timidez. Então você vai tentar esse novo padrão, você vai reforçar ele. Você pode usar lembrete para isso. Então toda vez que você sai de casa, ou você vai fazer isso, você bota um adesivo na sua porta, um post-it, ou no seu celular, alguma forma de você lembrar e exercitar isso. E você vai ver que com o tempo isso vai se tornar mais natural. Você vai lembrar mais para fazer, então você consegue relaxar um pouco mais. Já é uma ajuda pra caramba. Que quem tem ansiedade social, timidez, é tenso, porque é um monte de coisa. Você precisa lidar, estar com pessoas, e a pessoa se sente muito mal. Se você já teve essa experiência, por exemplo, de falar em público e ficar muito nervoso, e de sentir muito medo do julgamento dos outros, para a pessoa que é muito tímida, isso é constante, se ela está em interação com os outros o tempo todo. Então isso incomoda bastante, atrapalha muito. Mas tem formas de lidar. É uma coisa, do mesmo jeito que você aprende a sentir isso, você consegue aprender a não sentir também. Ou a diminuir bastante esse grau a um ponto que você leva a sua vida tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida sobre o tema, você comenta comigo, entre em contato. Pode falar comigo no Instagram, mensagem direta, é mais rápido, se você quiser. Mas tem outras redes sociais, eu vou deixar o link aí embaixo também. Pode mandar e-mail, ou do jeito que você preferir, você me chama aí que a gente troca ideia. Um abraço.